Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui com vocês. Me sinto muito privilegiado, se é que posso dizer assim, bastante honrado por Deus, por poder participar deste evento, esse ato profético que se segue já pelo 4º ano, não é isso, pastor? Pelo 4º ano, e por misericórdia de Deus, bondade de Deus, eu estou aqui pelo 4º ano consecutivo, graças a Deus, sinal que a porta está aberta, né? Por mais que faz bastante tempo que eu não venho aqui na igreja, na nossa igreja, né? Posso dizer assim, com carinho, com alegria, nessa igreja, cultuar, adorar a Deus. Estive aqui várias vezes ouvindo uma palavra de Deus, é muito bom estar aqui com vocês. Para mim, eu fico sem palavras por se tratar de uma oportunidade tão grande quanto essa. Obrigado, pastor Moisés, pastora Lília, toda a igreja Alfa e Ômega. Vocês continuam, né, na presença de Deus, vivendo a vontade de Deus, e isso reflete essa realidade de hoje, tudo que está sendo gerado pelo Espírito Santo nesse altar, nessa igreja. E eu posso dizer isso com toda a certeza desse mundo. Eu tenho andado bastante por aí, conheço alguns lugares e algumas igrejas, e essa igreja está de parabéns pelos pastores que ela tem, pastor Moisés, pastora Lília. Eu quero até pedir uma salva de palmas para esse casal de Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Moisés, da pastora Lília, toda a família Alfa e Ômega, os amigos queridos. O pessoal da nossa igreja ama muito a vida desse casal. Eu tenho aqui um grupo comigo, claro que puxando aí nessa fila, ninguém mais, ninguém menos que a verdadeira e original Mulher Maravilha, minha esposa, né? Os irmãos não precisam olhar não, só as irmãs, está ali minha esposa, junto com os irmãos, meus filhos, o Jonatas, o Rafael, e ali tem um rebanho de Deus, discípulos de Jesus ali conosco, que fizeram questão de estar aqui, e outro grande grupo lá também. Mas a Imigrantes, ela assusta, né? Ela está parada literalmente, e aí sempre vem aquela preocupação de ficar parado no trânsito. É muito bom estar aqui com vocês, gente. Graças a Deus por essa oportunidade. É bom ver a Raquel, o Marcos, ver a Raquel ministrando um louvor tão abençoado quanto esse, cantando com a igreja. Eu que sempre fui fã de carteirinha, né? Sonhava um dia ver a Raquel Melo. E hoje você vê, rapaz, eu vou pregar e a Raquel cantou, o negócio é sério. Glória a Deus, né, gente? Pelo 4º ano, né, Raquel? Sempre com essa fala, né? Glória a Deus, ela já está me ameaçando ali, ó. Vamos lá. Meus irmãos, o pastor me passou uma recomendação concernente a essa oportunidade, nesse ato profético, para estar pregando sobre uma mensagem profética para o mês de março, o mês 3, é sempre assim, né? O melhor vinho ele guarda para o final, então os pregadores assim de nome vai vir depois, vocês ficam em paz, viu, gente? Que a coisa vai, entendeu? Vocês entenderam, né? Então no dia 3, hoje, que esse dia representa o mês de março para as nossas vidas, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu fiquei meditando bastante, senti o peso da responsabilidade e conversei com o rapaz que pregou aqui no primeiro dia. Não perguntei sobre a mensagem, mas ele disse que foi tremendo e sempre jogando a responsabilidade para quem vem depois, né? E depois o segundo dia eu falei, graças a Deus que o meu é no começo, né? E aí vamos embora. E a gente sempre ouve rumores do mover, da glória de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, com toda a minha simplicidade, minha pequenez, né, no meio de tantos pregadores, graças a Deus estarão aqui,
E eu quero que vocês abram as Bíblias, por favor, ou se quiser acompanhar, tem aqui o telão, né? Não sei se dá para colocar aqui. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu meditei, irmãos, em um tema, eu coloquei uma temática nessa mensagem, e eu quero falar, na verdade, hoje, buscar ser muito claro e objetivo, para falar de determinação. Diga comigo, repita comigo, por favor, determinação. A temática dessa mensagem é a seguinte, é só uma pergunta, e você vai fazer essa pergunta, você escolhe alguém da direita ou da esquerda e pergunte para essa pessoa, você é determinado? Não precisa perguntar, e eu continuo perguntando para vocês, você termina tudo o que você começa? Eu quero falar de determinação, ser determinado. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 1, o texto está assim, assim o Senhor, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus, tudo o que Ele começa, Ele termina. Tudo o que Deus começa, Ele termina. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Continuo afirmando a vocês, que tudo que Jesus começa, Ele termina. Tudo que Ele começou na sua vida, todo o trabalho que o Espírito Santo teve início na sua vida, Ele vai terminar tudo, Ele vai cumprir tudo, Ele vai fazer tudo. Deus não vai deixar nada pela metade. João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E eu citaria inúmeros outros versículos que afirmam que o nosso Deus, que deixa muito claro que o nosso Deus, aonde Ele coloca a sua mão, tudo que Ele começa, Ele termina. Como Gênesis capítulo 28, quando Ele diz a Jacó, não te deixarei, não te desampararei, sem que te faça tudo o que te tenho dito. Deus, quando começou algo na sua vida, Ele não começou para deixar pelo meio do caminho, para abandonar, para largar pela metade. Deus, Ele não se cansa, não desiste, ou não começa algo sem saber se consegue terminar. Quando Deus te chamou, te escolheu, quando Deus iniciou, deu start na sua vida, do chamado, da vocação, da sua família, dos seus projetos, com certeza Deus, dando início, Ele já enxergou o final. Deus, Ele viu a coisa pronta. Deus, Ele viu tudo acabado, e Ele não para enquanto Ele não termina. Graças a Deus, como Deus é bom, né, gente? Graças a Deus, Deus não desiste, Deus não vê a dificuldade, Ele fala, está ficando muito difícil, está em um nível muito hard, está complicado esse level, e isso aqui não dá, para por aqui, não mexe mais nisso, tua vida está muito complicada e não vai mexer mais, deixa isso aí. Não, Deus não é assim. Deus, Ele começa, e com Deus tem começo, tem meio e tem fim. Amém, gente? Glória a Deus, como Deus é bom. A grande questão é que, às vezes, o probleminha é o indivíduo que começa e vê a dificuldade, e aí para, desiste, não termina, não conclui,
abandona, desanima, e posso garantir a vocês que todos os mortais, todos os seres humanos, eles passam por esses momentos em querer desistir, em perder o ânimo, a vontade. Eles pensam todos, sem exceção. Na Bíblia há inúmeros homens que foram tentados a desistir, a abandonar, a largar, mas Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso. Eu até afirmo para vocês, gente, com muito carinho, muito cuidado, porque lá na vida eterna eu dou uma rasgada no vernáculo, deixo a coisa bem, né? Mas para ninguém se machucar e falar, meu Deus, o pastor foi muito duro ali, quer ver? Eu até acredito, gente, na boa, que o talento ele é glorioso, o dom, a capacidade é fenomenal, mas ser perseverante, ser determinado, às vezes cobre isso, cobre a falta. Tem pessoas que elas não são tão capazes assim, elas talvez não nasceram para aquilo, mas são pessoas que quando pegam para fazer algo, terminam. Não tem aquele dom, aquela vocação, aquele nasceu pronto, mas em compensação, quando tem um sonho, quando tem um chamado, quando recebem algo de Deus, elas não descansam até ver cumprir. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, o texto diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele ou dela, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Preste atenção nisso. Eu vou deixar mais uma pergunta para vocês. O que nessa vida nós deixamos pelo caminho? Nós desistimos do quê? Nós abandonamos o quê? Porque nesse texto eu não encontro o diabo afrontando, eu não encontro o diabo responsável pelo naufrágio, pelo tempo perdido, pelo serviço que não foi terminado, pelo escárnio, por exemplo, porque esse indivíduo, ele começou algo, mas não pensou no fim. E o ser humano tem dificuldade de olhar para frente, olhar para o futuro. Como eu vou estar daqui a 10 anos? O que vai ser da minha vida daqui a 5 anos? Nós estamos aqui, irmãos, hoje eu estou aqui por causa de uma visão futura. Eu estou aqui olhando para o mês de março. Não estou aqui porque essa igreja se preocupa com o nosso amanhã. O pastor se preocupou com cada mês deste ano, para que haja uma palavra de bênção, de vitória, para quando chegar a chuva, o frio, quando vier a dificuldade, você já está protegido, guardado. O livramento de amanhã está sendo gerado hoje. Mas isso não nos isenta de começar algo sem olhar para amanhã, para o difícil, para a dificuldade. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te abençoar, vai te engrandecer, e aí a pessoa acha que até o diabo vai aplaudir ela, a pessoa acha que o inferno vai parar para dizer: ó, não mexe com ela não, porque essa daí é de Deus, hein? Essa daí é escolhida, esse é escolhido. Esse daí nem adianta se levantar. É esses aí, irmãos, que tomam paulada. É com esses aí que o inimigo tenta de tudo, porque ele sabe que se acabarem a torre, as pessoas que passarem por ela, elas vão elogiar, vão exaltar, e o desânimo faz isso. Se você tiver que desistir de algo, desista sim, com certeza, da arrogância, de agir precipitadamente, desista do orgulho, do ser contra.
desista de ser fraco, desista de ser da oposição, desista de ser mau, não desistir das coisas boas, das coisas certas. Às vezes, irmãos, igreja, o que vai nos faltar para os dias futuros é só determinação, é continuar. Vocês lembram? Armando Filho, lembrei, uma vez, outra vez. Pastor Moisés cantou muito isso, gente, eu lembro. Eu era criança. Vai em frente e tente um pouco mais. Lembra disso, pastor? Aí, tá vendo? Eu lembro, eu era criança, eu era garoto. Eu era mais novo. Perseverança. Nós não podemos desistir de ser bênção. Não podemos desistir de ser usados por Deus, de ser discípulos, de viver da fé. Não podemos desistir do chamado. Não podemos desistir de depender de Deus. Desistir só se for das coisas ruins. A sua vida é um projeto que talvez esteja no meio, mas em nome do Senhor Jesus, não pare por nada. Comece a visualizar pela fé a obra pronta. Você vai acabar. Você vai concluir. Você vai viver tudo o que Deus quer que você viva. Nós não vamos cair pelo caminho, ficar pelo caminho, abandonar. Cadê a sua fé? Desistir. Cadê a sua crença? Desistir. Não creio mais, não consigo mais acreditar. É comum pessoas falarem isso, pessoas desistirem, mas cadê aquele calor? Cadê aquele fervor? Aquela fé é incrível. Porque quando eu me disponibilizo a ser usado por Deus, a ser uma bênção, aparentemente é tudo muito bonito, é muito fácil, mas tudo tem um preço. E às vezes o que precisamos é sentar, analisar e continuar focado no que você quer. Por isso, que tem pessoas que vencem na vida com metade do talento que outros têm, com metade da capacidade que outros têm. E eu conheço inúmeras pessoas, elas têm tudo para dar certo nessa vida, mas não acaba nada, não conclui nada, não termina nada. É simplesmente um momento, é só uma empolgação. E aí eu pergunto, o que você já terminou nessa vida? Conversei com um empresário o ano passado e perguntei o que você já abriu de empresa esse ano. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5 e falou e deu errado, e fechou uma porta, deu errado. Eu não entendo isso, como deu errado? Como deu errado? Primeira vez que dá errado, você desiste. Primeira dificuldade que vem, a pessoa se desarma e se apoia dizendo, isso não é de Deus, isso não é para a sua vida. A primeira oposição, a primeira palavra contrária que vem, a pessoa se abate, deu errado. Eu olho para a biografia de homens, como Abraão e inúmeros outros, até no nosso tempo presente, pessoas que arrebentaram a cara 1, 2, 3 vezes, em uma hora, foi lindo. Aí as pessoas olham e falam, você é especial, você é demais. Não, irmãos. É que muitas vezes nós temos que remar contra a maré. É que muitas vezes as circunstâncias, elas gritam, para. Por vezes as circunstâncias gritam, para, desiste, não dá mais, você não consegue. E lá no fundo da alma o Espírito Santo de Deus diz, não pare por nada. Levanta a tua cabeça. Eu costumo dizer, esses são diferenciados, são verdadeiros sobreviventes. Sobreviventes, irmãos, desistir depois de tudo que eu já passei nessa vida, eu não consigo nem dimensionar essa palavra. De onde eu saí, de tudo que eu já vivi, de tudo que você já viveu, de tudo que você já, por tudo que você já passou. Sabe o que te falta agora? Vencer.
Você só te falta vencer mais ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Juízes, capítulo 20, versículo 39. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens. Pois diziam, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que uma fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. Vou sintetizar a conversa aqui. Um dia antes, Benjamim havia enfrentado Israel e havia prevalecido. Eles venceram a batalha do dia anterior. Mas Israel queria vencer, mesmo que o seu exército fosse inferior. Eles estavam determinados a vencer, mesmo que eles fossem menos habilidosos. E eles montaram a seguinte estratégia: nós vamos incendiar aquela cidade, e quando Benjamim olhar a fumaça subindo, eles vão ficar atemorizados e vão passar a olhar para trás. E quando eles começarem a olhar para trás, que der as costas para a guerra, aí a gente pega eles. E foi certeza, e foi inevitável o fracasso daquele que já havia vencido no dia anterior, passava a perder no dia de hoje. E aquele que havia perdido no dia de ontem, passou a vencer definitivamente no dia chamado hoje. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro, determinação. Não tire o olho da guerra enquanto ela não acabar. Ah, mas eu venci ontem, mas tem guerra hoje de novo. Não tire o olho da tua batalha. Existe aquela coisa, irmão, eu venci ontem, aí hoje eu não preciso mais. Ah, eu já vim de uma vitória, então tu se prepara que tu vai ter que vencer de novo. Em outras palavras, acostume-se com a vitória. Ou você se acostuma a vencer, ou você vai provar o sabor ruim do fracasso. E quando a perseverança gera estratégia, vamos fazer eles olharem para trás, vamos fazer eles olharem para o medo, vamos gerar medo neles, faz subir a fumaça da cidade, distrai eles. E quantos que estavam vencendo, prevalecendo, e passaram a olhar para trás? Você está olhando na direção errada. O dia chamado hoje é 3 de janeiro, presente, passado, hoje para a sua vida chama-se presente. Passa a olhar para frente, por nada, não olhe para trás. Quando Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficaram, eu sigo olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para frente, a tua vitória está no dia de amanhã. Olho na guerra, foco na guerra, presta atenção na tua vida. Tem pessoas que elas abandonam, elas desistem e atribuem a Deus essa desistência. Aí você pergunta, minha irmã, você está orando pelo seu filho? Não, pastor, eu coloquei ele nas mãos de Deus, não faço mais nada. Ah, tá. Abandonar é colocar nas mãos de Deus. Não, eu não falo mais nada para o meu filho, nem para o meu marido, nem para ninguém, pastor. Eu entreguei nas mãos de Deus. Abandona e diz que colocou na mão de Deus. Desiste da casa, da família, do casamento, da família. Desiste do chamado e diz que está nas mãos de Deus. Benjamim perdeu. Conheceu a derrota ontem, a vitória ontem, e viveu a derrota no futuro. Eu prefiro, irmãos, eu sei que em algumas coisas aqui atrás eu perdi, mas eu vou ficar focado
na minha peleja, fique focado na sua peleja, porque a tua perda ontem vai gerar a tua vitória no dia de amanhã, em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós aprendemos com as perdas, com os prejuízos, nós passamos a olhar e dizer, eu errei aqui. É bom quando fazemos isso, eu errei, é verdade, eu sou o responsável, deu errado, quem foi o culpado? Foi eu mesmo, foi eu que fiz o negócio errado. Como é que a gente vai fazer para mudar isso? E o inimigo sabe que se você olhar para trás, a tua vida para. A tua vida não pode estagnar. Não é possível que você consiga viver o ano de 2015, vivendo as mesmas coisas que você viveu em 2014. Não é possível que a sua vida vai ser um ciclo rotativo. Deus, Ele tem coisas grandes e firmes que vocês nem sabem, preparada para vocês. O dia de amanhã vai ser descortinado para a tua história. Nós servimos um Deus que Ele não permite que a vida de ninguém caia na mesmice. Benjamim perde, porque passa a olhar para trás. Eu venci ontem, e ele começa vencendo. E começar é uma coisa, irmãos, eu quero ver a terminar. O difícil não é começar. A gente até começa mal demais, ruim das pernas. Começa sem experiência. Quem que começa com experiência, pelo amor de Deus? Quem que começa sabendo? Quem que conhece, já começa com uma leitura perfeita da vida, de tudo e de todos? O que Deus quer é que você se levante. O que Deus quer é que você tome cada sonho que você tem. Por mais que o ano de 2014, é até difícil você comentar isso, porque para uns foi um ano horrível e para outros foi um ano de bênçãos. 2013 foi um ano difícil, misto, um ano que eu estava comentando isso com a igreja, eu não sei se eu esqueço, eu não sei se eu me lembro, se eu provoco lembranças de 2013, porque eu vou esbarrar em coisas que eu perdi pessoas, amigos, eu tive que ir a velório de pessoas que eu não podia enterrar, e vivi coisas grandes, coisas boas, mas é passado, e para esse ano de 2015, em nome do Senhor Jesus Cristo, cientes de que Deus Ele vai cumprir a parte dEle, você vai se levantar nesse ano como você nunca se levantou na sua vida, para vencer, para viver. Para viver, para provocar Deus e essa vida. É uma oportunidade única, 2015. É uma oportunidade sua. Pegue o seu chamado, seus sonhos, seus projetos, traga-os para esse ano. Pastor, eu vou começar coisas novas. Comece. Mas lembre-se que quem prometeu, quem disse que ia cumprir na sua vida promessas que você deixou lá atrás, é fiel para cumprir nesse tempo. Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. É para a gente refletir hoje. É isso que Deus quer. Que você olhe para o dia de amanhã, entenda esses 12 dias. Asaf está dizendo, eu quase fiquei pelo caminho. Tem muita gente que fica pelo caminho. Aqui não, lá na Baixada eu sei que tem. Quase perdeu o chamado. Asaf quase perdeu a maior oportunidade de um levita que eu conheço na Bíblia, desse homem. Maestro da casa de Deus, homem de total confiança, de um rei que era segundo o coração de Deus. E ele começa a olhar para os lados,
começa a olhar para as coisas terrenas, começa a se ocupar a cabeça, o coração com coisas que não tem nada a ver com ele, e ele quase ficou no quase, irmão, quase se arrebentou, quase se desviou, quase ele arrumou uma justificativa para ficar pelo caminho. Quantas pessoas não vivem aquilo que era para viver, vive no quase deu certo, quase orou um pouco mais, quase jejuou um pouco mais, quase que se santifica, quase no quase, não vive nada, e alega, atrela, não, porque não era o tempo de Deus, aí começa essas balelas que, não era o tempo, você desiste e diz que não era tempo, desiste e fala que estava difícil, desiste e fala que não era para você, não, isso não é para mim, é muito difícil, não, Deus não me chamou para isso. Como? Tu desistiu, você deixou de lado o doce prazer daquilo que Deus tinha para a sua vida, você não terminou, você não é uma autoridade para dizer que não era de Deus. Sabe quem que é autoridade para dizer que é de Deus? Aqueles que terminam, que vão até o fim, que diz, olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes nós queremos largar, abandonar, até surtamos, e Deus fala, você vai largar tudo? Vai ficar pelo quase, uma vida no quase deu certo, quase teve um chamado, quase foi um pastor, quase foi um pregador, quase qualquer coisa. E Asaf passou por isso, os meus pés quase se desviaram. Você imagina, você passar o ano de 2015 no quase foi promovido, quase teve aumento de salário, foi todo mundo promovido e você do seu lado daquele jeito, você quase foi usado por Deus, você no quase, é isso que Deus tem para a tua vida? É isso que Deus tem para a tua história? Quase. Você acha que Ele pagou o preço que pagou por mim e por você? Para chegar aqui você dizer, está difícil. Foi um ano difícil, como que será esse ano? Ah, pastor, não sei. Vamos ver o que Deus tem para mim. Vamos ver o que Deus tem para você. Entra na presença de Deus igual esse homem entrou. Você vai passar a compreender que o tempo que o ímpio vive é um tempo momentâneo, que tem um monte de pessoas que parece que estão bem, e elas se gabam e menosprezam a casa de Deus, o temor de Deus, e desfazem de tudo e de todos. Só que tem uma coisa, irmãos, não cabe praga, não cabe maldição, é certeza, aqueles que perseveram firme no altar do Senhor, têm um fim reservado de vitória, de alegria, de bênção. Aonde que eu vou deixar de viver uma vida de obediência e a minha vida vai dar certo? Que matemática é essa? Eu escolho o que eu quero para mim, abro mão do que Deus tem para mim, sou envolvido pelo que penso, que acho, e Deus vai ser comigo. Quando que Deus precisou de alguém? Quando foi que Deus precisou de alguém? Ele deixa claro para Asaf, Asaf, firma os teus pés na minha casa, filho, faz o teu. Se preocupa não, porque você está firmado na rocha. Somos nós que precisamos de Deus, e nos é passado um ano de obediência, e até parece que é Deus que precisa dessa obediência, é eu que preciso disso, somos nós que dependemos disso, é para se agarrar aquilo que te falta, chama-se ano da obediência, é o que te falta. Eu quase me desviei, graças a Deus eu não fico no quase, não é possível, obedecendo, servindo, fazendo tudo direitinho, você não vai ficar no quase. Vira para o seu irmão e fala para ele, você não vai ficar no quase, você vai deslanchar, você vai viver tudo que Deus tem na sua vida, essa igreja vai viver tudo o que Deus tem para a história dessa igreja, vocês vão viver, em nome do Senhor Jesus, vocês vão viver o tudo de Deus. Asaf viveu o quase se desviou, quase foi um homem bem sucedido. Já pensou? Servir a Deus, pagar o preço, e no momento crucial, determinante, fica no quase. Ele se levanta para a glória de Deus. Eu quero dar alguns exemplos de perseverança, de determinação. Mateus
24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pessoas que não perseveram, não vão até o fim, não concluem, não insistem, desistem, largam. E o que é pior, depois tem que começar, tem que se levantar de onde caiu. Está escrito lá na igreja de Éfeso, no Apocalipse: levanta-te, pois, de onde caíste. Você tem que entender o que passou e o que Deus tem para a sua vida. Pessoas foram, mas não são mais. Esse Brasil nosso, e o Brasil está tomado com esse, não sei se posso dizer que é modismo do evangelho, não sei se posso afirmar isso, mas é um país hoje, uma nação quase que toda evangélica, e proporcionalmente, vocês irão também presenciar muitos escândalos, pessoas que desistem. É muito comum nesse país nosso, vocês verem pessoas que foram cantores e não são mais, foram pastores e não são mais, que abriram igrejas e fecharam igrejas, pessoas que não perseveraram, que não insistiram, pessoas que não deram mais um passo, só mais um passo, insistir, pessoas que ficaram pelo meio do caminho, porque não terminam. Deus, irmãos, Ele trabalha com a nossa determinação. 7 mergulhos no Jordão não são 6. Se Naamã tivesse dado 6 mergulhos, não seria curado. Se Jericó fosse sitiada 6 vezes, as muralhas não cairiam. As coisas precisam ser completas na nossa vida. A nossa parte tem que ser feita, mas bem feita. De tudo, não pode faltar nada da sua parte. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sedes firmes e constantes. Convença-me que você é firme. Olha para mim com a cara de firme. Meu Deus do céu. Me convença que você tem um semblante firme, irmão. Aí numa hora dessa a mulher está dizendo: Deus, fala com meu marido, Senhor, fala com ele, fala. O irmão precisa ser firme, irmão. Já pensou a mulher? Bem, é culto, amor, é culto, bem, vamos para a igreja. E está lá o malandro no sofá, pois é, mas vai ser 12 dias, né? A gente vai, no outro dia não tem não também? Quando é que acaba esse negócio? Firme, irmão, firme. Se tu perder a bênção de hoje, tu não vai recuperar ela amanhã não, amanhã é outro dia, é outra coisa, é outra realidade, é outro tempo. Firme. O dia que você fica em casa dormindo, você não recupera no dia seguinte, não tem essa malandragem, né? Ah, mas semana que vem tem culto, né, pastor? Tem, né? Então depois eu vou. É você que está perdendo. Firmeza, constância. Olha para o teu irmão com a cara firme aí, por favor, para a tua mulher. Constante, vamos mulher, até o fim. Até o fim. Até o fim. Irmãos, olha, eu vou até beber água. Feliz é quem tem alguém do seu lado que lhe diz: não desista, Deus é contigo. Feliz é quem tem um pai, um irmão, um amigo que diz: vai dar certo, vai dar certo, você vai conseguir, você vai atravessar, você vai chegar. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 2, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Eu não vou te deixar. Que determinação é essa? Eliseu quer porção dobrada da porção que Elias tem. Eliseu quer algo que Elias tem, uma capa, um talite, um manto. Ele quer, é ele quem deseja. E o próprio Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, espera aqui. E o próprio Eliseu responde para ele dizendo: eu vou contigo. Eu não vejo Eliseu orando, dizendo: Senhor, move o coração de Elias,
Move, Senhor, para que isso aconteça. Não. Irmãos, tem coisa que é orar, tem coisa que é jejuar, e tem coisa, irmão, que é determinação. As circunstâncias estão dizendo, fica, tu vai parar aqui. E você está dizendo, vive a tua alma, que eu não te deixo. Não vou ficar pelo caminho. O que Elias provocou em Eliseu fica pelo caminho. Fica pelo caminho. O que tu quer é grande demais. O que você quer é imerecível. Você sonhou alto demais. Ser usado como Elias é muito. E ser usado 2 vezes mais é muito. Escuta, irmãos. Às vezes os nossos sonhos, eles são tão grandes que as circunstâncias da vida gritam, fica aqui, não vai, não termina. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, eu tenho essa palavra profética para a tua vida. Vá até o fim, enquanto não receber, não pare. Enquanto você não viver o que Deus tem para a sua vida, não desista. Por vezes nesse ano de 2015, as circunstâncias vão gritar, é muito para você, fica por aqui, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tu vai se lembrar dessa palavra, e vai dizer, eu vou até o fim, a promessa é minha, eu quero, eu sonho, eu creio, eu vou viver o sobrenatural, o milagre, até o fim, até o fim. Tudo, bendito o nome do Senhor Jesus Cristo, a porção é dobrada. Atos capítulo 2 e versículo de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Escuta, irmãos, deixa eu abrir entre parênteses aqui para vocês. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que viu Jesus subir, e é o modelo de igreja que vai o receber. Jesus vai voltar para buscar essa igreja. A perseverança da igreja, do povo, eles perseveravam na doutrina, na comunhão e nas orações e no partir do pão. Eles perseveravam unânimes. Perseverança. Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu deixar essa deixa para vocês aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou perseverar como igreja. Escuta, irmãos, Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer do pastor Emerson um ungidinho, um ser melhor que os outros, a ponto do diabo me respeitar, porque eu sou um pastor. Não. A nossa vitória está na perseverança nesse projeto aqui, igreja. Se eu estiver com a igreja, eu sou a igreja, e aí o diabo não vai me tocar. Chega de estrelismo, de pessoas autônomas, que acham que podem lutar contra Deus, contra tudo e contra todos, e vão vencer. É impossível. Para esse ano de 2015, para o mês de março, seja mais igreja, persevere como igreja, persevere na comunhão, persevere na oração, no partir do pão, nisso aqui, a nossa vitória. Por isso que uns recebem bênção e outros estão esperando, porque estão no agregado de Deus, são igreja. Jesus não veio para fazer de ninguém aqui tão especial, a ponto do diabo, o que, irmãos? Sai do meio disso aqui para tu ver. Sai dessa realidade aqui para você ver. Deixa de ser igreja. Passa a viver uma carreira single, solo por aí. Não entra debaixo dessa obediência que você ouviu aqui. Isso aqui não é coisa de homem não, irmãos. Quem instituiu o mandamento foi o próprio Deus. Quem falou para obedecer foi o próprio Deus. Isso não é tramóia de manipulação de ser humano, não. Isso aqui é a palavra de Deus verdadeira, original. Obedeça. Igreja sem obediência não é igreja. A igreja, ela não pode ser tocada. Preste atenção nessa bênção de Deus para a sua vida. Eu quero liberar para a sua vida. Nada que saia das profundezas do inferno pode te tocar.
Nada. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada que saia das profundezas do inferno, ela vai ter resultado na tua vida, porque você é igreja de Deus e persevera como igreja de Deus, porque você é unânime. Perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, na oração, que seja, irmãos, a nossa distância só mera coincidência. O fato de um estar sentado à minha direita e outros à minha esquerda, que seja isso só coincidência. Que seja só coincidência. Que ninguém aqui tenha sentado um de um lado e outro do outro, porque não gosta, porque não simpatiza, porque deixou de gostar, porque, eu não sei lá, eu não sei nem porque eu estou falando isso. Bem, estou falando que Deus colocou no meu coração. Sem comunhão, só vai gerar fragilidade. E aqueles que estão unidos não podem ser tocados. Quando a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós estivemos em Israel, o ano retrasado, conversando com o missionário Neves, ele explicando, os pastores, eles cercavam as ovelhas com fogueiras, e o leão ficava do lado de fora rugindo, e aquele que saltava para fora do aprisco, por causa do barulho do leão, era tragado. Os que ficavam no aprisco, esses estavam protegidos pelo fogo e pelo pastor. Sabe o que é isso, irmãos? Nós somos cercados pelo fogo do Espírito Santo, e tem o pastor e o sumo pastor que é sobre as nossas vidas. Ruth capítulo 1, versículo 16, persevere na tua hombridade, disse porém Ruth, não me istes para que te abandone, e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que passares a noite, ali passarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Temos que perseverar nisso, sabe aquela expressão bem chula que a gente ouve muito, estamos juntos, nós estamos fechados, irmão, para rir, para chorar, está faltando isso no mercado, as pessoas por vezes estão conosco porque precisam da gente. Quantas pessoas se aproximaram de você no ano de 2014 para sugar você? E na hora do aperto, na hora da pancadaria, na hora da guerra, elas até choram, mas elas te deixam. Elas até choram. Minha esposa diz que eu sou insensível. Eu tenho dificuldade quando eu vejo alguém chorando. Que choro é esse? Porque a malandrinha do lado de lá chorou e foi embora. E a outra falou assim, não tem lágrima não, nós estamos fechados aqui, para onde tu for, eu vou contigo, está tudo quebrado mesmo, vamos mudar esse negócio aqui. Pessoas que desistem de amizades, desistem de companheirismo, irmãos, simplesmente desistem, então nunca foi verdadeiro. A outra estava interessada nos filhos, estava interessada no que a mulher tinha. O Ruth falou assim, não, vai, eu não tenho mais filho, eu não estou contigo por interesse, eu não estou contigo por aquilo que você tem, eu não estou contigo por aquilo que você é, para onde você for, eu vou, eu estou contigo, perseverança no seu caráter. Os meus amigos são os amigos desde sempre. Eu tenho amizade de gente, irmãos, que faz tempo que eu não vejo, eu paro na rua, é a mesma coisa demais, é a mesma coisa, do mesmo jeito, são meus amigos, irmão. Minha esposa às vezes fala assim, e quem é esse doido? Eu falei, você é meu amigo, irmão, não fala assim não, meu amor, é doido, mas é meu amigo, entra ano, sai ano, e são meus amigos. Não, mas é porque está melhor, porque está pior. Tem gente que muda de amizade dependendo do interesse, dependendo da circunstância. Quantas vezes eu vim pregar aqui, o pastor Moisés me convidou, falei, rapaz, eu não vou, não. Falei, por quê? Porque eu não tenho nem o da gasolina para subir a serra. Não, rapaz, vem aqui mesmo, pode vir, arruma gasolina para tu. Pode perguntar para ele. Ele podia ser amigo só de gente rica, mas ele tem, né, gente simples também, ele tem amizade com pessoas que passaram, não estão na dificuldade, mas deixa para lá. Irmãos, são realidades. Não me iste para que te deixe, eu vou insistir contigo, eu vou insistir com a tua vida,
Feliz essa pessoa. Se você tem alguém assim do seu lado, meu irmão, se você tem essa amizade, ó, abraça ela, ama ela. Porque no momento de dificuldade, meu irmão, no momento do aperto, da dificuldade, a pessoa vira de anjo, vira demônio. É um negócio que na Baixada tem bastante, aqui não tem não. Jó capítulo 8, versículo de número 7. Quando você desiste fatalmente de algo melhor, maior. Jó 8, 7 diz: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Como que eu vou parar algo hoje, porque eu não vejo o que eu esperava? Mas foi Deus quem falou, quem te colocou aqui, foi Deus. Foi Deus. Se você desistir do teu chamado, do teu dom, da oportunidade que Deus te deu, pelo momento você está deixando de viver coisas grandes, está deixando de viver uma realidade que Deus preparou para a sua vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito, melhor é o fim das coisas do que o início delas. É muito melhor, irmãos, o que Deus tem para a tua vida, o que está te esperando na frente. Não pare, não desista. Jó estava com a vida arrebentada, e ele fala: o teu início pode ter sido pequeno, mas tem coisa grande vindo para a sua vida aí. Tem bênção grande vindo para a sua vida, tem portas grandes se abrindo. Eu ouço pelo Espírito de Deus o ruído de portas se abrindo da parte de Deus para a sua vida. Melhor é o que te espera. Você ainda vai viver o melhor. Tem coisa grande vindo para a sua vida. Não desista. O Espírito Santo quer pilhar a tua alma hoje. Pilhar você. Ele quer turbinar a sua alma. Ele quer que você tenha a força de antes, a vontade de antes. Porque você vai viver tudo aquilo que você ouviu lá atrás, nesse ano de 2015, em nome do Senhor Jesus. Obediência, obediência, obediência. Obediência gera isso. Obediência gera honra. Persevera, não desista. É muito complicado pastorear a igreja. É fácil você vir aqui pregar e ir embora, mas pastorear é muito difícil. E quantas pessoas eu conheço nesses anos que eu pastoreio a igreja, que Deus me deu uma direção e eu disse: não, muda tuas atitudes, porque as mesmas portas vão te levar nos mesmos lugares. Se você não está satisfeito, você precisa mudar, é o que você está plantando. A mudança tem que ser em você, é você que precisa provocar a mudança. Entra ano, sai ano, e a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma vida, e Deus dizendo: eu tenho algo grande na tua vida, eu tenho coisas grandes para você, eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero te honrar, e a pessoa não vê alternativa. E aí o que precisa é você entender isso. Você vai precisar se superar, você vai precisar insistir mais. Isso é profético para a sua vida. Procure o seu pastor ainda essa semana. E não diga para ele: pastor, eu quero ser como antes. Eu quero ser como eu nunca fui na minha vida. Urabachai o comandaraladas. Oh, aleluia. Eu quero estar nesse barco. Eu quero estar nesse mover. Porque não são todos os barcos que chegam. Não é todo mundo que vence, irmãos. Não é todo mundo que insiste, que persevera. Quantas vezes eu disse: pastor Moisés, muda. E a pessoa se arrebentou e depois: pastor,
E aí depois para e fala: o Senhor disse. Ninguém pragueja a vida de ninguém, não é da nossa natureza. Vocês me conhecem um pouco, os irmãos da nossa igreja estão aqui. Eu vou estar pregando triunfalismo barato. Jamais eu vou estar aqui buscando inverdades para vocês saírem daqui surtados. Não, irmãos, não. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: virão dias difíceis. As dificuldades, elas existem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas só aqueles que atravessam, aqueles que perseveram, só aqueles que correm até o fim, esses sobem no pódio, para poder dizer, como eu disse no começo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Jesus entra em um barco, zarpa, e os outros barcos vão juntos. E levantou-se grande tempestade, temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na popa. Jesus estava na popa do barco dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos, por serem pescadores, quero acreditar que eles tentaram controlar aquela tempestade. Eles não foram fracos, eles insistiram. E o vento foi forte, o mar se agitou, e eles chegam um determinado momento que eles pensam que vão naufragar. Por que eu acredito que eles acharam que iam naufragar? Porque a Bíblia diz que saíram o barco dele e outros barcos, e a Bíblia não mostra que os outros barcos chegaram do outro lado. Se o que Jesus estava quase afundou, imagina aqueles que foram seguindo Jesus de longe. Imagina aqueles que só acompanharam. Entenda uma coisa: você tem que estar onde Jesus está, no barco que Jesus está. Quando eles acharam que iam perecer, Jesus se levanta, acalma o vento, a tempestade, e a Bíblia diz que o barco que Jesus estava atracou do outro lado, e eles ficaram maravilhados, porque até o mar e o vento, os ventos obedeceram a Jesus. Veja que o ciclo da obediência está completo. Aqueles que ouviram Jesus, que foram para o outro lado, chegar do outro lado não é fácil. Quando se está do lado de cá, em uma confusão, em uma crise, quando está do lado de cá, de uma guerra, de uma muralha, de um mar, de um rio, não é fácil chegar do outro lado, nem sempre se consegue chegar do outro lado, mas quando Jesus está no barco, haja o que houver, que venha o vento, o mar, que se agite o que for, a perseverança funciona. Nós não vamos naufragar. Quem tem Jesus não vai naufragar. Quem tem Jesus não vai ficar pelo caminho. De fato, outros ficam pelo caminho. Nem todo mundo chega, mas como dizia minha mãe, nós não somos todo mundo. Nós somos aqueles que temos Jesus no barco, e nós vamos chegar para a glória do nome do Senhor. Nós vamos perseverar na oração. Quando não der no trabalho, dá na oração. Quando não der nas atitudes, dá na fé. Quando não der na habilidade humana, dá na habilidade espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desistir nunca, jamais. Nós não vamos parar por nada. Nesse ano de 2015, ano de obediência, não desista de obedecer, de fazer a vontade de Deus. Você precisa chegar do outro lado. A tua meta é chegar do outro lado, e eu quero deixar claro para vocês
que você não precisa fazer uma festa quando estiver do outro lado. Se você tiver fé suficiente, a tua festa começa hoje, em nome do Senhor Jesus, porque enquanto você vive a tempestade pela fé, você já está vendo a bonança do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Foi assim com Miriam. Miriam juntou as mulheres com um pandeiro para fazer uma festa, para cantar, para dizer que só o Senhor é Deus. Fizeram a festa certa do lado errado do mar, porque convicção é fazer a festa do lado de cá. O mar nem se abriu, mas a certeza é tanta, é tamanha nesse Deus, que a festa começa hoje. O ano mal começou, e nós vamos celebrar grandes vitórias da parte de Deus para as nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para o céu, feche os seus olhos, porque tem um banquete te esperando nos meses seguintes, tem uma festa te esperando lá na frente, amanhã, para depois de amanhã, você vai atracar em uma bonança muito grande. O teu barco pode estar envolto a uma tempestade, mas o teu Jesus está contigo nesta noite, e você vai chegar do outro lado. Urebaxaia candalamana. Oh, aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. De olhos fechados. De olhos fechados. De olhos fechados. Diante do Senhor teu Deus. Eu quero que você compreenda com clareza que Deus não vai te deixar pelo caminho. Que Deus não vai deixar você pelo caminho. Ninguém aqui vai amargar o gosto do fracasso, da derrota.